Fala galerinha, tudo certo, tudo beleza? Professor Vlad aqui do curso técnico em Química, disciplina de Eletroquímica. Hoje nós vamos falar a respeito da aula número 14, nosso último assunto, né, deste curso, o último bloco, onde nós vamos falar a respeito de corrosão. Veremos vários aspectos, espero que vocês tenham aproveitado bastante esse curso e agora nós vamos falar a respeito do assunto que vai unir todos os conceitos que vimos até agora. Maravilha? Vamos lá? Comecemos então com a definição do que é corrosão, né? Existem várias definições, mas com pequenas variações. Para nós, a corrosão é um processo de deterioração de materiais. Neste caso, especificamente, estaremos falando da corrosão de metais. No entanto, é importante entender que ela também acontece em outros materiais que não apenas aqueles com características metálicas. Tá? Essa corrosão ela pode vir de maneira química, né, uma reação química ou eletroquímica, com o meio ambiente, a interação desses metais, aliada ou não a esforços mecânicos. Tá? Eu posso ter a corrosão acontecendo apenas por mecanismos químicos e eletroquímicos, e eu posso ter a corrosão acontecendo com esses mecanismos e ainda sendo potencializado por esforços mecânicos como causadores de desgaste também. Ainda falando a respeito das definições, como nós entendemos a metalurgia como sendo um processo de obtenção dos metais extraídos dos minérios que estão presentes na natureza, onde nós ocasionamos a redução destes óxidos, dando origem aos metais, podemos entender a corrosão como sendo o caminho inverso à metalurgia, né? Onde os metais eles vão interagir com o meio e voltar a ser os óxidos de origem, tá? Ou seja, de modo natural, grande parte dos metais eles tendem a voltar a ser os óxidos de origem. Aí a dificuldade de conseguirmos evitar os processos oxidativos, os processos corrosivos. Veremos entre os aspectos referentes à corrosão os chamados meios corrosivos. Nós temos 4 meios principais a qual você deve se atentar. Tá? Os meios eles são extremamente importantes no estudo da corrosão. Tá? Então nós temos o meio atmosférico, que é a exposição exclusiva ao ar, levando ou não em consideração a umidade também presente no ar. No entanto, consideramos como meio atmosférico aquele onde eu tenha um maior percentual de gases dissolvidos em comparação com a quantidade de umidade. Tá? Temos o meio químico, que é quando o nosso material, no caso, o nosso material metálico, ele está exposto a grandes concentrações de substâncias químicas. Temos o meio líquido, onde grande parte dele, ou por maior tempo, ele estará exposto a líquidos, em prioridade falando da água. E o meio terrestre, que também, né, o meio da litosfera, aí, onde nós temos o material, ele terá contato principalmente com o solo e com os tipos característicos de solo. Né? Cada um desses meios possui características que virão levar ao processo corrosivo, tá? Seja por questões de características de pH do solo, né? Um solo mais ácido, um solo mais alcalino, seja porque a peça está dentro de uma indústria química com grandes percentuais e grande contato de substâncias químicas, seja no meio líquido, onde nós temos gases dissolvidos e compostos orgânicos que também podem levar ao meio corrosivo, ou seja, todos esses meios eles conferem a característica corrosiva a material metálico. Quando nós falamos de corrosão, nós também temos que avaliar o chamado mecanismo de corrosão. Então, atentem, acabamos de ver meios corrosivos, 4 principais meios corrosivos.
Agora nós vamos entender os mecanismos de corrosão. Tá? O primeiro mecanismo de corrosão que nós estamos vendo e estamos avaliando é a corrosão química, também chamada de corrosão seca. Quando isso acontece? Quando uma superfície ela é exposta a um gás, né, poderá acontecer uma reação entre o gás e o metal em questão, formando um sal ou formando um óxido. Tá? Este óxido ele pode formar uma camada que seja ainda mais protetora do que o metal em questão, que daí nós chamamos de camadas passivadoras, ou ele pode não ser tão protetor e aí o processo corrosivo continuará acontecendo. Né? Então, se o óxido formar uma camada mais protetora, o processo de oxidação ele cessa, né? Como é o caso do óxido formado no alumínio. Agora, se o óxido ele não tiver a característica de impermeabilizar o restante da peça, aí o processo continua acontecendo, como é o caso dos óxidos de ferro. Tá? Então, se a camada protetora for removida por algum processo, como abrasão ou alguma reação química, o metal ele vai continuar se oxidando e logo ele vai perdendo o material e vai, consequentemente, diminuindo até a sua espessura e suas características. No caso de óxidos que não sejam capazes de proteger a peça. Esse é o mecanismo da corrosão química ou corrosão seca. Tá? Quando nós falamos deste tipo de corrosão, nós estamos falando simplesmente de uma reação envolvendo metal, oxigênio, formando óxido. Agora, nós podemos ter a chamada corrosão eletrolítica ou corrosão eletroquímica. Esse tipo de corrosão, né, a maior parte dos processos envolvendo a corrosão do aço estrutural é de natureza eletroquímica. Como que acontece? Ela acontece em algumas etapas. Inicialmente, nós temos um ataque, né, nas regiões anódicas, ou seja, na superfície dos materiais ferrosos, aí, seja o aço, que é o nossa principal vítima desse tipo de corrosão, né, onde ele vai ter contato com a umidade do ar ou com líquidos envolvidos e o oxigênio. Né? Esta união metal, umidade e oxigênio vai dar origem inicialmente a hidróxidos ferrosos. Esses hidróxidos, por sua vez, continuam a reagir com os íons ferrosos que estão na superfície do metal em estudo, e aí então esses hidróxidos vão se oxidar, dando origem aos óxidos de ferro hidratados. Estes são aqueles que nós chamamos de ferrugem. Por isso que quando o aço ou materiais que sejam predominantemente compostos por ferro, nós notamos que ao longo do processo corrosivo, cores distintas vão surgindo. Por quê? Primeiro nós temos hidróxidos sendo formados, depois temos óxidos e se eu mantiver hidratados, e se eu mantiver eu vou ter óxidos aí que não são hidratados, então tendo colorações diferentes. Esse é o chamado mecanismo eletroquímico, onde nós temos a chamada formação de uma pilha, né? Uma pilha de corrosão, ok? Neste caso, apenas com o simples contato entre um metal, umidade e oxigênio. Se eu tiver um outro metal em contato, eu terei ainda mais facilidade para que esse processo ocorra. Por esse motivo que você tem aí um esboço de uma pilha, como nós já vimos, porque você tem o metal e um material externo dando origem aí ao processo de oxidação e redução. Okay? Vejam como pode ser representada a reação química de um mecanismo eletroquímico. Vejam que agora nós temos inicialmente os íons metálicos presentes na superfície em contato com a umidade, ou seja, com a água, e com o oxigênio, ou seja, na região anódica os íons metálicos, na região catódica o gás oxigênio e a umidade do ar, da água, dos líquidos em questão, dando origem, à medida que o tempo for passando, aos hidróxidos e esse, consequentemente, aos óxidos, que são a ferrugem. Agora que nós já vimos meios corrosivos, vimos o que é a corrosão
e vimos os dois principais mecanismos de corrosão, temos que atentar também às formas de corrosão. Existem várias formas de corrosão. Nós temos o empolamento pelo hidrogênio, quando a reação, principalmente envolvendo contato com ácidos ou substâncias de características ácidas, vão reagir com o metal formando o gás hidrogênio, e esse gás hidrogênio ele irá sair da estrutura, né? Ele tentará romper a estrutura formando pequenas bolhas, e isso acelerando o processo aí corrosivo. Nós temos a corrosão em torno de solda chamada, como o próprio nome diz, ela é potencializada na região ao redor de soldas que são realizadas nos metais. Por isso, cuidado tão extremo com relação à solda no que diz respeito ao tratamento anticorrosivo. Nós temos também a corrosão chamada por esfoliação, é aquela que nós temos pequenas folhas saindo do material, né? Elas vão se soltando como um livro velho. Nós temos a corrosão mais comum no aço e em materiais predominantemente feitos compostos por ferro, que é a corrosão uniforme, onde toda a superfície possui características muito semelhantes, né, a uma lixa. Nós temos a corrosão intergranular, que acontece entre um grão metálico e outro. Esta é mais complexa de ser visualizada, havendo a necessidade de equipamentos específicos para conseguirmos, assim como a corrosão intragranular, que acontece dentro de cada grão dos metais. São dois tipos de corrosão mais complexos de serem observados. Nós temos a corrosão filiforme, que ela forma fios ou filamentos ou caminhos na estrutura do seu material, dando a impressão de rios acontecendo. Temos também a corrosão por placas, como o próprio nome já diz. Esse tipo de corrosão é caracterizado pela soltura de pequenas placas do metal, dando características semelhantes a um lago, ou seja, de maior extensão e menor profundidade, tá? Diferente da corrosão chamada pitch, onde nós temos pequena extensão, pequena largura e alta profundidade. Parece um pontinho e aí nós temos um furinho. Temos a corrosão também chamada de alveolar. Qual a diferença da corrosão por placas para a corrosão alveolar? A corrosão alveolar ela tem menos extensão, menor largura, né, menos área e maior profundidade, enquanto a por placas tem menor profundidade e maior extensão. Essa é a pequena diferença entre elas. Estas são chamadas formas de corrosão. Tá? É interessante que você busque imagens que mostrem todos os tipos, todas as formas de corrosão, para que você se familiarize mais com cada tipo delas, né? Cada uma dessas formas elas são mais predominantes em alguns tipos de materiais, podendo existir sim mais de uma forma de corrosão em uma mesma peça. Não significa que a partir do momento que você identifica uma forma, ela será única. Uma peça pode ter várias formas de corrosão. Quando falamos das formas de corrosão, estas aparecem em alguns tipos mais específicos, né? Nós temos a corrosão bimetálica ou a corrosão galvânica, que é aquela que acontece quando nós colocamos em contato dois metais de natureza diferentes, né? Formando uma pilha. Nós temos a corrosão por pits, que são pontos de alta profundidade onde esses tipos de corrosão que nós vimos anteriormente podem acontecer. Nós temos a corrosão por frestas, né? Porque as frestas elas são meios que proporcionam uma facilidade muito grande de acúmulo de poeira, umidade e substâncias químicas, favorecendo o processo corrosivo. E nós temos a corrosão por tensão, onde a tensão ela promove uma alteração estrutural no material, facilitando o processo corrosivo. Vamos falar um pouquinho de alguns tipos de corrosão aí, dessas formas mais comuns. Quando nós falamos de corrosão galvânica, né, a corrosão quando nós temos dois materiais metálicos com diferentes potenciais de oxidação e potenciais de redução consequentemente, né? Como vimos em nossas aulas
sobre pilhas, sempre que eu tenho esses dois materiais distintos em contato, haverá uma transferência de elétrons e essa transferência de elétrons vai dar origem a uma pilha, onde um dos materiais sofrerá a oxidação, né? A corrosão do material, que funciona como cátodo, é muito baixa e acentuadamente menor que a que ocorre no material que sofre a corrosão isolada. Tá? É importante saber que essas formas de corrosão, elas têm características muito distintas. Uma das maneiras que nós vamos elencar para se evitar que ocorra a corrosão galvânica é tentar impedir o contato dos metais distintos ou ser feito um estudo mais criterioso na hora de escolher que metais que terão contato entre si. Quando falamos da corrosão em frestas, o que acontece? Estas regiões, elas têm uma baixa circulação de líquido, né? Ou seja, a umidade ela fica estagnada nessas regiões e aí então haverá uma interação com o oxigênio formando uma corrosão eletroquímica como nós mencionamos, além, é claro, de poderem haver íons de elementos distintos favorecendo aí o fluxo de elétrons, né? Criando uma solução eletrolítica, o que vai favorecer o processo corrosivo. É importante que compreendamos também que o solo é um meio que pode favorecer em muito o processo de corrosão, né? Por quê? Porque o solo, um dos meios corrosivos que nós elencamos no início dessa aula, ele contém umidade, ele contém minerais que podem ter características ácidas ou atribuir características alcalinas ao solo, além, é claro, de micro-organismos e bactérias que também realizam trocas e aí essas trocas também favorecem o processo oxidativo, né? Então, o que nós temos? Um meio extremamente favorável para promover a oxidação dos materiais, né? Então, nós podemos ter um material que ele foi parcialmente enterrado, por exemplo. Isso vai criar duas condições, duas características distintas favorecendo o processo corrosivo. Nós podemos ter também o contato com o solo ou materiais que tenham facilidade de acúmulo de umidade, que também favorecem aí o processo corrosivo. E nós temos também que levar em consideração, quando falamos aí de formas mais comuns de corrosão, a corrosão em áreas tensionadas, né? Regiões de dobra, regiões que têm solicitações mecânicas muito constantes. Estas regiões, elas possuem um maior grau de corrosão, elas têm uma maior facilidade de sofrer corrosão, porque estão ali sempre sob tensão, na qual as ligações entre os grãos dos metais, elas estão sempre sendo muito solicitadas, né? Essa energia vai causando um desgaste nessa troca, essa tensão causa uma facilidade maior do processo corrosivo acontecer. Não é coincidente que em algumas tubulações a região mais propícia a realizar esse processo corrosivo e apresentar trincas e coisas parecidas são as regiões de dobra, né? Vejam aí também algumas imagens, nós temos aí a corrosão em cordão de solda, ou seja, a região em torno de solda, ela tem uma maior probabilidade, ela tem uma facilidade muito maior de sofrer a corrosão, né? As emendas, porque ali nós temos invariavelmente metais diferentes, né? O material da solda e o material da própria estrutura. Houve uma alteração brusca na temperatura, logo nas características do material. Isso tudo vai promover um processo corrosivo mais intensificado, né? Quando nós falamos da corrosão por pits, né, é uma das formas de corrosão mais prejudiciais. Por quê? Porque embora ela afete pequenas partes da superfície metálica, ela pode rapidamente alterar, né, causar problemas, né, perda de espessura do material e principalmente causar rompimentos muito sérios, né? Infelizmente, muitas vezes elas não são notadas a tempo, não é dada a devida importância, uma vez que a área que ela atinge, visualmente num primeiro contato, parece muito pequena, mas não,
né, ela tem grande profundidade e isso vai causar grandes problemas. Mostrarei agora para vocês algumas fotos de corrosão e vamos fazer alguns comentários. Vejam aí a corrosão em algumas estruturas metálicas. Notem com bastante cuidado que nós temos aí nas regiões de dobras e nas regiões de arestas alguns pontos de corrosão, na verdade corrosão do tipo uniforme acontecendo. Existem algumas imagens um pouco melhores. Notem também, mais uma vez, a corrosão acontecendo em estruturas aí de um ginásio. Também corrosão do tipo uniforme. Toda a superfície começa a ter a corrosão. O que levou à corrosão é uma outra história. A forma apresentada, né? Então são coisas distintas. Temos aí outras estruturas apresentando a corrosão. Nesse caso aí a corrosão lá próximo do Rio São Francisco, na ponte Marechal Hermes. Vejam que é uma área em que tecnicamente temos um índice de umidade considerável e a umidade vai favorecer o processo corrosivo, senão quando não há um tratamento, um cuidado, uma proteção adequada às estruturas metálicas. Vejam aí, agora neste caso nós podemos observar alguns pontos de corrosão por esfoliação, né? Notem como folhas sendo soltas e temos também algumas regiões aí com a corrosão do tipo uniforme, né? Na mesma ponte. Vemos tipos de corrosão bem comuns em pregos e porcas e parafusos, porque muitas vezes o material de uma das estruturas não é o mesmo. Ou seja, você tem uma porca de um metal, parafuso de outra, arruela de outro material, e aí então você cria uma condição de metais diferentes em contato em regiões que, além de sofrerem tensão, ainda estão expostos aí à umidade, ao meio atmosférico, aos gases, e aí nós teremos a chamada corrosão galvânica, né? Uma pilha sendo formada. Notem, né, as mesmas situações, porque materiais diferentes, metais diferentes em contato e dando os meios propícios para que esta corrosão siga seu caminho. Ou seja, ofereço metais diferentes, umidade e oxigenação, teremos então a corrosão acontecendo. Vejam, quando falamos de corrosão uniforme, a corrosão que ela vai acontecer em toda, né, no máximo da estrutura, da mesma maneira. Para evitarmos que este tipo de fenômeno eletroquímico ou químico possa acontecer, né, na superfície, em todas as estruturas que desejamos proteger, é interessante que haja uma escolha adequada do método para proteção de corrosão, né? Então, esta escolha ela tem como objetivo, inicialmente, impedir que o processo ocorra, ou minimizar, né, tentar evitar ao máximo que a oxidação, que a corrosão do material venha a ocorrer, com o objetivo, claro, de minimizar gastos, minimizar a necessidade de novas peças e, consequentemente, minimizar a extração dos minérios, mantendo até a questão ambiental sendo sempre colocada aí, né, em pauta, uma vez que nós utilizamos um volume muito grande de metais para uso da sociedade. Vamos ver alguns métodos, tá? Quando falamos a respeito de métodos de proteção, nós temos que analisar em que ele se baseia, tá? Então nós temos métodos que vão se fundamentar em revestimentos protetores, né? Então nós temos aí revestimentos que são obtidos de forma química, né, ou eletroquímica, revestimentos metálicos, nós temos revestimentos orgânicos como tintas e resinas, e nós temos revestimentos inorgânicos como esmaltes, por exemplo. Nós podemos ter métodos de proteção que se fundamentam na modificação do meio corrosivo, tá? Ou seja, alterar a aeração do meio, né? Se for um meio muito aerado, reduzir isso. Nós podemos ter a purificação ou diminuição da umidade do ar também. E nós podemos utilizar inibidores, que são substâncias que
mesmo havendo contato de umidade e de grandes quantidades de oxigênio no ar, vão impedir que o processo corrosivo ocorra, né? Nós podemos ter métodos de proteção que vão se fundamentar, vão se basear na modificação do processo, ou seja, fazer com que a oxidação não ocorra. Daí, nesse caso, nós temos as já vistas a proteção catódica, utilizando ânodos de sacrifício, né, metais de sacrifício, e nós podemos ter também a proteção catódica com tensões elétricas impostas, ou seja, eu aplico uma corrente elétrica no meu material que eu quero proteger, com isso eu inverto a reação, eu faço com que aquele material metálico não sofra o processo de oxidação. E nós podemos ter também métodos de proteção de materiais baseados na modificação do metal, como aumentando a sua pureza, adicionando elementos à liga metálica, né, criando características menos corrosivas na liga que vai ser criada, e também utilizando tratamentos térmicos que podem vir a melhorar o índice de proteção do meu material. Quando falamos de corrosão, devemos levar em consideração, principalmente quando falamos de meios industriais e estruturais, né, residenciais, enfim, detalhes arquitetônicos que também podem minimizar o processo corrosivo, né? Notem que nós temos aí algumas estruturas onde algumas características simples podem ser adotadas para evitar que o processo corrosivo tenha seu ciclo continuado. Por exemplo, estruturas em que haja uma facilidade de acúmulo de umidade, uma das alternativas é realizar pequenos orifícios, né, criar furos para que essa umidade não se acumule. Outra característica também é evitar ângulos muito agudos durante as dobras das peças. O ideal é criar curvas ao invés de criar ângulos fechados. Isso também minimiza o acúmulo de material, né? O direcionamento de onde as peças ficarão, ou recuos e rebaixos nas peças, também devem ser estudados com o objetivo de minimizar o processo corrosivo. Tá? Então, quando nós falamos na geometria das estruturas, é interessante que nós busquemos sempre ter superfícies planas e lisas, né? Geometrias curvas ao invés de geometrias muito anguladas. Essas são algumas características simples que podem favorecer a preservação do material metálico. É recomendável também, né, o arredondamento de cantos das extremidades de alguns materiais. Quanto menos regiões anguladas, menor a probabilidade do processo corrosivo acontecer, né? Sempre evitar que a umidade se acumule, evitar que substâncias químicas, poeiras e outros produtos fiquem acumulados nessas regiões, né? Então, estas são algumas das maneiras de evitar processos corrosivos. Com isso, senhores, terminamos a nossa aula sobre corrosão, mostrando o que ela é, quais são os meios, os mecanismos, as formas, algumas características que podem levar ao processo corrosivo, algumas ideias de meios para evitar a corrosão e alguns detalhes arquitetônicos. Senhores, com isso encerro essa aula. Muito obrigado e até mais. Fui.